E para começar, então, eu trago aqui uma pessoa muito especial, o Francisco Ferreira, que eu nem sabia que era Ferreira, tô sabendo agora, da FP2 Engenharia. Um engenheiro, gente, nota 10, tá? Vocês vão conhecer hoje a história dele. Ele é uma pessoa incrível, um ser humano incrível, e vocês vão entender por quê. Francisco, muito obrigado por receber o meu Fabi, convite. olha só, não tem nem palavras, né? Eu acho que tá no teu podcast, primeiro porque contar a minha história é uma coisa. Acho que todo mundo vai ficar surpreso aí quando começou a FP2, como é que a gente chegou onde nós chegamos hoje, né? Primeiro eu quero te agradecer, né? Primeiro, estar aqui no teu programa significa muito para nós, né? Não é tão simples assim chegar tudo onde nós chegamos e continuar. Acho que o importante não é só chegar onde nós chegamos, é continuar. Sim, Né? não, mas é muito importante a gente mostrar, porque não é só a engenharia, que é uma coisa já Sim, muito grande, sim. e muita gente visualiza, né, Sim. a FP2, porque é um trabalho, vocês estão entendendo, é maravilhoso, diferenciado, ele só trabalha com, vocês vão entender, só com gente pan, né? Mas o trabalho social que ele faz é incrível, e ainda ele tem, né, ele apresenta uma rádio, Sim, sim, ele tem... Tem um programa de rádio, né? Tem um programa de rádio, aliás, hoje aqui eu sou a convidada também. Depois do programa vai rolar aqui Vai rolar uma apresentação da rádio. Bom, enfim, Sim, manda lá, eu quero saber de tudo. Fabi, a FP2 hoje tem 10 anos de mercado, eu vou te contar como é que tudo isso começou, né? Eu fiquei 20 anos na área financeira, trabalhei no Itaú durante 20 anos, foi a minha escola. 20 anos. 20 anos, uma carreira bancária e de repente eu larguei tudo isso por um sonho de ser empreendedor, né? Eu acho que você que está hoje aí empreendendo tem que ter 3 objetivos. O primeiro é saber o que é, o segundo é não desistir e o terceiro é persistir. E quando a gente começou a FP2 de Engenharia, eu comecei no Lago Paissandu, uma salinha de 24 metros quadrados, e eu dividi a sala com o Tiago, que ele tinha uma empresa de turismo, e a gente tinha que. Era dividido da seguinte forma: quando o Tiago tinha os clientes dele de turismo, eu não poderia levar os nossos. Então eu comecei 2 mesas, mesa em L, 2 cadeirinhas simples, o telefone a gente dividia da mesma forma. E o início dessa trajetória nossa foi muito dolorosa. Primeiro porque você é inexperiente na área de engenharia, ninguém acredita em você, ninguém te conhece, e as pessoas desconfiam daquilo que você faz. Você não tem parâmetro para que você possa apresentar, é até natural, né? Uhum. E eu lembro que um belo dia a gente tinha feito no centro de São Paulo, para quem conhece o centro de São Paulo, nós estamos localizados em frente ao Lago Paissandu, naquela igreja amarela, uma referência à Galeria do Rock. Tá. Né? E nesse espaço físico, a gente não tinha dinheiro para alugar a sala. E o que aconteceu com a sala para poder surgir? Isso há 10 anos atrás. Isso há 10 anos atrás. Tá. Uns 12 hoje já, mais ou menos assim. A gente não tinha dinheiro para alugar a sala e muito menos para ter os móveis, né? Não tinha recurso. Mesmo eu sair do banco, o recurso que eu tinha guardado para manter a família, o restante era sonhador, né? E quando a gente começou o processo de montar a FP2 Engenharia, é um sonho de empreendedor, como eu comecei a falar no início, até você foi chegando a esse ponto. Primeiro, a sala local que você tinha que colocar a empresa. E eu não tinha sala. Tinha na época, ali na 7 de abril, tinha aquelas cabines que você comprava as fichas, os cartões, e eu alugava aquela cabine para ser a minha central telefônica. 1 hora eu estava os clientes e comecei a ligar para os clientes. Olha, 0 de retorno, 0 de ligação, ninguém acreditava do que seria a FP2 de Engenharia. E qual foi o meu grande, assim, acho que a gente sofreu toda uma trajetória, porque primeiro, como eu falei, desacreditado, e como que você começou a captar o cliente, né? O Terracitária foi a nossa grande referência. Olha isso, né? Que chique. Eu fui entregar os cartõezinhos e eu percebi, poxa, o Terracitária, preciso. O cara falou, nós temos uma divisória para ser construída no Terracitária. E estão procurando uma empresa, não precisa ser uma empresa de grande porte, mas eu, todo empolgado, vou nessa, né? E o cara me deu uma canseira, o seu Samuel, de 8 horas. Sério? Isso no primeiro dia, hein, gente? Primeiro dia, 8 horas. Um segundo dia, falou, poxa, hoje a gente tem muitos movimentos, o movimento aqui está intenso. Você pode retornar amanhã? Puta, mais uma canseira de 5 horas. Meu Deus. De muita persistência, ele permitiu que eu fizesse a divisória lá, né?
Olha, a divisória, o custo da divisória ficou 2 vezes o valor que eu deveria ter cobrado. Porque eu queria fazer o primeiro trabalho, né? Então você não tem você precisa ter alguém, você queria uma referência. apresentar o seu Isso, trabalho, Fabi. pelo menos para começar. Você precisa ter, né? O primeiro passo, quem pode te dar essa confiabilidade, e eles me abriram esse canal. Eu não tinha uma camisa, eu não tinha nada para que você possa, até mesmo para colocar a identificação das pessoas e tal. Eu comprei uma camisa branca, né? Um spray, coloquei FP, só FP, e peguei um spray E foi. e foi, né? Ficou manchado, mas identifiquei, né? Camiseta branca e tal. Gente, Francisco, ele é taurino, como eu, aliás, faz no mesmo dia que eu, dia Que 8 de maio. coincidência, E ele hein? não é nem perfeccionista, ele é muito organizado, como eu, por isso eu entendo ele. É. Esse negócio de não, tem que Tem ter, que vamos ter pelo isso, menos, tal. vai com canetão, vai ter que ter. E foi. E nós montei isso, fiz um recorte de papel, colei FP2, estraguei umas 3, 4, mas putz, ficou legal, secou, colocamos e começou a fazer a divisória. Fiz a primeira divisória, foi um trabalho que ficou fantástico. Primeiro trabalho nosso, incrível trabalho, gastei 3, 4 vezes o valor, mas ficou incrível, né? Sem dinheiro. E aí os móveis que tinha, que era a mesa, a cadeira, que eles não iam utilizar, foi essas mesas que nós levamos para o escritório da FP2 que a gente havia iniciado a montar. Sem dinheiro e sem nada, né? E aí o Tiago, a esposa, a namorada do Tiago, nesse mesmo prédio do Terraço Itália, tinha uma empresa de turismo, que é onde a esposa do Tiago, que hoje é a esposa, trabalhava. Ela cedeu esses móveis pra gente. E a gente não tinha como transportar. Fabião, pessoal, Foi um ajudando o outro sem grana nenhuma. E como é que você tira no Terraço Itália, todo aquele luxo, aqueles móveis, né? E a gente sem dinheiro, sem nada, fomos atrás de um carroceiro. Esses caras que tem carroça. Pessoal, você que está em centro de São Paulo, é muito comum a gente utilizar esse meio de transporte, porque a locomoção entre as ruas não dá para trafegar carro. Sim. Então a carroça acaba sendo aí, uma carrocinha, acaba sendo meio de transporte. Nós gastamos R$15 para transportar. Mas o carroceiro é chinelinho de dedo, não tem nada, nós colocamos uma camiseta FP2 nele. E foi embora. E foi embora. Retiramos móveis. Montamos móvel na sala, porque a gente trocou, na realidade, a gente reformou a sala e ele cedeu pra gente uns 6 meses de aluguel grátis, montamos essas 2 mesas, Fabiana. E olha só, eu quase desisti do negócio. Ainda bem que você não desistiu, mas né? eu vou dizer por que eu quase desisti. Olha onde você tá hoje. Mas por que eu sempre falo isso, que você nunca deve desistir? Mas não existe aquela coisa que fala assim, eu não quero desistir. Passa por você alguns pensamentos negativos, né? Quando a gente fez o Terraço Itália, a obra do Terraço Itália, eu achei que o mundo estava aberto para mim. Eu me senti o cara. Falei, eu fiz o primeiro trabalho, agora a indicação será fantástica. Pelo contrário, né? Aquele trabalho que eu fiz realmente foi um cartão, uma entrada, uma porta de entrada, mas um problema muito sério. Tu executou no Terraço Itália, custa muito caro. Né? Você não tem estrutura para me atender. E um belo dia, Fabiano, eu estava muito triste, porque a Eduarda, que ficou durante 10 anos comigo, né? A gente não tinha nada, conta de telefone atrasada, aluguel chegando atrasado, os custos se aumentando e você faturando R$10 ali, R$15, R$20 e, cara, de verdade, você não tinha perspectiva naquele momento. E aí, do nada, chegou um cara que é muito comum no centro de São Paulo, você que conhece São Paulo, eles fazem aquela revista de bairro, que é o entorno ali, dos comerciantes, ali, local. Que na Granja tem, nós temos. Vocês têm isso aqui na Granja, né? É muito comum isso. Ele chegou e falou, escuta, aqui a gente tem 10 mil triagens, já não tinha dinheiro, né? Você tem que pegar um cartãozinho teu e colocar esse trabalho nessa revista para te dar um retorno. Mas eu dividi o telefone, né? Com meu amigo, porque a hora era empresa de turismo, então da meio-dia, a nossa temática era isso, das 7 da manhã até meio-dia, o telefone só era streaming, que é a empresa do Thiago, e do meio-dia até as 5 da tarde é o FP2. Então a gente fazia meio que esse visor de águas. Anunciamos, tanto eu como o Thiago, anunciamos nesse canal de comunicação, que seria ali o Jornalzinho do Bairro. Olha, 10 mil triagens, a gente não recebeu nenhuma ligação. Nossa! E você começa, né, aquele trauma do negócio. Eu falei, poxa, mas tem uma coisa errada, né? E aí ele falou assim, olha, esse jornal aqui realmente não te dá essa bagagem, mas eu tenho uma revista. Que tem aí 20 mil triagens. Eu falei, bom, vamos de novo na revista, né?
nada de ligações da revista. Então, o retorno para nós Nossa. foi muito difícil ali naquele momento. E aí, o que eu fiz, Fabiana? Eu, do lado do Lago Paissandu, tem a estação São Bento do metrô. Eu entrei no metrô e fui 2, 3, 4 vezes, Jabaquara, Santana, chorando, pedindo para que... bem. Olha, pedindo para trajeto. Deus aí, falando o seguinte, escuta, dá uma luz aí, pedindo ali, uma espécie de proteção e pedindo direcionamento. E de repente eu dormi, acordei, foi o seguinte, pensei comigo, poxa, eu preciso, se eu sou empresa de engenharia, eu preciso, né, conhecer o que negócio que eu quero, qual é a distância que eu preciso atender, sabe aquele que você começa com um sonho, que você fica perdido no meio do caminho? Aí eu tive a seguinte ideia, bom, eu vou trabalhar no centro de São Paulo, então eu preciso atender 5 km, um raio de 5 km. Então eu e o Eduardo fizemos um círculo, falando assim, olha, até Higienópolis a gente consegue atender. E aí nós fizemos uma pesquisa de mercado. E qual foi a pesquisa de mercado? Foi, cada rua de Higienópolis tem uma caçamba posicionada. Então essa caçamba é uma referência de obra. Pô, tem obra aqui, você começa a notar, já é o diferenciado ali. Fizemos um mapeamento, esse mapeamento nos gerou ali uns dados, e aí foi quando nós pegamos o cartão falando, poxa, aqui tem obra onde? É condomínio, é reforma de apartamento. E a gente percebeu... Vocês foram para o lugar certo, né? Certíssimo. E aí qual foi o lance? Bom, empresa de engenharia, ou empreiteiro, ou pequenas obras, todo mundo já tinha. Mas o que o pessoal não tinha? Pós-obra. Era a limpeza das unidades após as obras. Um custo muito barato, mas era a maneira com que eu podia conseguir entrar. E eu consegui a primeira limpeza pós-obra. Eu nunca tinha feito. Né? Comprei produto exagerado, limpamos tudo. Escuta, gastamos 3 vezes de novo o valor da limpeza, mas olha, ficou excelente o trabalho, né? E começamos um pós-obras, e foi 1, 2, 3, 4, 5, de repente a gente estava numa empresa de, não vou falar o nome aqui da empresa que é grande aí no mercado, né? Não, hoje você atende empresas muito grandes. A gente atende muito grande, mas olha que legal tudo isso, Eu tenho Fabiana. até aqui algumas empresas, a gente pode falar assim, tem Tá. Carrefour, Então, tem Sesc, tem Sabesp, Biorritmo. Tem uma gama aí. E tem vários artistas, aí é uma lista bem grande, gigante, né? E aí, olha só, quando nós entramos dentro dos condomínios, foi o veio de nós conhecermos um diretor de uma construtora, um diretor de uma empresa, né, com esse trabalho pós-obras. Eu fui para a rede do Habib's, por exemplo, limpar, fazer uns trabalhos pós-obras. E olha só, os custos nossos de pós-obras, Fabiana, você trocava figurinha, mas era a maneira com que a gente teria que ficar no mercado. Eu fui deixando esse trabalho de lado, pós-obras, eu falei, poxa, agora eu já posso começar uma execução de uma obra, uma pintura, uma elétrica, uma hidráulica. E nós fomos aí, passo a passo. Aí você começou a montar uma equipe, né? Nós começamos a montar a equipe. Qual foi a primeira equipe que eu montei? Eu trouxe um monte de paquistanês. Meu Deus! Olha isso! Então eu tinha lá 10 paquistanês e 3 indianos. Pouquíssimo falava todos falavam do Speak English, né? A maioria português muito pouquinho, né? E eu tinha que desenhar as coisas e tal. E montamos uma super equipe. Né? Uma equipe dinâmica, uma equipe rápida, que a gente conseguia fazer o trabalho com mais eficiência, mas sobe para a cabeça o sucesso. Né? Você sabe que... Não é todo mundo que sabe lidar com sucesso, infelizmente, né? Olha, eu digo que os primeiros anos para mim, eu me sentia assim... Eu não tinha praticamente saído ali numa condição desfavorável e estava numa posição favorável. E foi quando a gente começou a aumentar a equipe sem qualidade. Acho que é um grande erro dos nossos empresários, você esquecer a sua qualidade. É esquecer que você precisa descer essa escada, Fabiana. Isso é um erro meu. Você acha que esse é o diferencial da FP2? A qualidade que ela oferece para os clientes? Eu acho que não só a qualidade, mas o comprometimento. A responsabilidade de pensar antes dele, de antecipar os problemas. O que aconteceu comigo. Eu fico assim, boca aberta com a organização que o Francisco tem e o comprometimento, porque ele vai até o lugar, ele se compromete. Eu acho incrível. Eu falo, a gente tem que ter um clone do Francisco, porque primeiro que a equipe dele é 5 horas da manhã, tem que bater continência, né? Tem essa história, não tem? 6 horas da manhã, né? 6 horas da manhã, gente. Ele tem uma equipe grande.
Conheço algumas pessoas, né? As pessoas fantásticas que trabalham com ele, super competentes. E ele é assim, ele põe todo mundo para trabalhar, mas eu sei que ele é um querido também. Aliás, por isso que ele tem esse diferencial, ele ajuda muito a gente. Aliás, já até me ajudou o Alexandre numa ação social que a gente moveu, né, pela internet, aí, ajudar um filho de um jornalista que precisava de doação de sangue. E foi incrível, porque ele viu um post que eu fiz para poder ajudar e ele moveu a galera que trabalhava com ele, deu um bônus pra galera. R$ 1.000, né? Gente, R$ 1.000. Ele deu R$ 1.000 pra galera. Você fez o quê? Um sorteio? Como é que foi isso? Olha que coisa legal. Isso a Fabiana falou. Acho que o grande sucesso da FP2 é a parte social nossa. A parte social, acho que eu sei que você já fez muita coisa, eu quero que você conte aqui. Eu conto aqui. Essa questão da Fabiana, a gente ficou muito comovido. Porque na hora que ela postou a foto da criança, a gente... A criança é muito complicado, né? É um negócio complicado, né? E aí qual foi a nossa ideia? Era aniversário de São Paulo, né? Tinha tudo isso. Aí a gente pensou da seguinte forma, poxa, vamos pensar aqui e dar um presente para essa criança. Então aqueles nossos colaboradores que fossem doar sangue, concorria R$ 1.000. Olha! Sorteio de R$ 1.000. E além disso, ganhava 100. O fato de ir, já ganhava 100. Eu vi alguma coisa de 100. Eu falei, gente, olha, quem for vai ganhar R$ 100 e ainda pode ter um dia de folga. Eu achei o máximo, achei demais. E eles tirando foto, né, postando, olha, tô aqui com a camisa da FP2, foi demais, cara, foi incrível, parabéns, eu não tive como te agradecer pessoalmente, estou te agradecendo aqui, que foi demais, foi maravilhoso. Olha, nós não fizemos isso sozinho, né? Tem uma equipe aí que nos ajuda. Toda a equipe. E qual foi a ideia? Nós pensamos da seguinte forma, poxa, vamos ajudar? E aí isso que a gente quer te agradecer também, é uma maneira que o pessoal nosso agora virou doadores. Olha que legal. Olha o trabalho de enraizado aí da pessoa ter consciência, né? Ter consciência, porque ele sente, né, essa obrigatoriedade do banco de sangue. E é uma coisa tão simples, né? Tão simples. Tudo bem que tem gente que é medrome, geralmente é muito medroso, né? Medir agulha e tudo. Eu me considero assim também. Mas, gente, é tão rápido e eu acho que quando você levanta daquela poltrona e a sensação conforto, de satisfação, né, de estar ajudando uma coisa que é sua de graça, não acontece nada, não vai doer, não vai ficar com menos, com mais, eu acho muito legal. E uma coisa que me trouxe, que eu chorei nesse dia, foi quando os nossos colaboradores veio e falou assim para mim assim, olha, quando ele chegou lá, porque eles fazem toda uma triagem, como é que funciona e tal, ele falou o seguinte para mim, poxa, a criança tem 8 anos, né? E eu perdia tempo não doando sangue, mas ficando no bar, tomando o dia todo. Olha é uma coisa tão simples, né? Tão simples. Que a gente pode colocar até numa rotina e trocar por algumas coisas ruins que fazem mal e ajudar as pessoas. Essa jovem que está aqui, que faz aniversário no mesmo dia, tem um coração, que eu vou te falar, é gigante o coração dela, né? E essa forma de ser gigante faz com que a gente do outro lado acompanhe a rede social dela, que não é só para criticar, né? A gente também tem rede social, a gente toma muita porrada também, tá certo? A crítica faz parte, mas se você olhar o que a Fabiana faz na parte social, é um negócio gigante. A gente sempre quer fazer mais, né? A gente sempre procura fazer mais, tenta fazer mais, tira, né? Ontem o Alexandre fez o podcast, inclusive, parabéns ao Dedé, Bananinha também, parabéns o outro apresentador, desculpa, eu não vou lembrar o seu nome. Como? Baitelo, porque eu não conhecia ele, achei ele super dinâmico, adorei a apresentação dele, viu, Gerê? Fantástico, hein? Gerê tá comigo aqui hoje também. Esse é Vitória, não fica com ciúmes. Ele fez lá, foi demais, viu, Gerê? Eu adorei, eu acompanhei, assisti todo. Legal isso, né? E eu achei muito legal, porque o Alexandre falou uma coisa que talvez as pessoas não saibam, que realmente a gente tira dos nossos filhos. Eu tiro de casa para poder ajudar. Fabi, eu vou falar uma coisa para você. O Alexandre, quem conhece esse cara, o cara é um coração gigante. Eu vou te contar uma aqui que aconteceu comigo. O Ricardo, não, Renato, perdão, desculpa, Renato, mora em Cachoeirinha, ele tem 2 filhos, a escada dele,
toda destruída. Renatão, um abraço, viu? Um abraço, Renatão. Renatão já trabalhou com a gente, você, já. né? Aliás, ele tem 2 filhos, ele tem um casal de gêmeos e tem um menino que Isso, é lindo que é também. lindo. São super novinhos. E eu vi, você eu viu esse lembro, cara? quando Olha eu só. vi que era uma barreira, uma né? barreira lá. E a gente tinha uma escada do Renato que era... Putz, você tá falando ali de algo de quase 30 metros de distância entre o ponto da rua e até a chegada, né? E o Frota, com esse coração gigante dele, nós fomos lá fazer essa escada pro Renato. Mas a grandiosa não é ajudar. A nós aqui da FP2, por termos a estrutura e colocarmos para ajudar. O gratificante disso é o olhar dele, a sensação de falar assim, eu tirei meu filho do risco, uma criança... sei lá, de 2 aninhos, 3 aninhos, que poderia descer aquilo de ladeira. Gente, mas era muito, É assim, a gigante. gente falando, talvez o pessoal em casa não consegue compreender, né? Mas era um barrancão, e era um negócio de madeira que foi caindo, foi o desafio desfazendo. nosso, e a gente não conta isso nos bastidores, foi porque a gente teve muitas ajudas aqui do subprefeito da região. E qual foi o nosso desafio? No primeiro dia de concretar a escada, choveu na região. O caminhão de concreto, ele é íngreme a subida e levantou os pneus Nossa. assim. A gente não conseguia chegar com concreto lá na casa do Renato. Levamos outro caminhão fazer suporte. E para não desistir a questão do trabalho, né? Então, ele fez um vídeo, ele ficou muito feliz. Ficou muito feliz. Nossa. Então, e você vê, é coisa... É o pouquinho que você faz... E a gratidão que tem, né? Fabi, eu queria aqui falar para você. Você que está aí, viu? Sentadinho na tua cadeira, que você é empresário. Ajuda ela. Porque eles têm um trabalho aqui que ela tira do dela. Eu sou de cima disso, porque próximo de Cotia, eu posso fazer isso com propriedade. Tem uma entidade próximo daqui, da onde está, próximo aqui da onde a Fabiana mora, que ela tirou do bolso dela para manter ali um evento que foi feito lá. Então, veja, quando você encontra uma pessoa que realmente tenta ajudar, tira dos filhos para tentar ajudar, faz com que a gente que está do outro lado faça a mesma coisa. Né? Gente, mas assim, eu sinto prazer. Eu tenho, só pra gente fechar aqui, contar uma coisa que eu nunca contei, acho que eu nunca falei, mas eu tenho bastante seguidoras, né? E mulheres, inclusive, vamos falar, né, dessa causa das mulheres que você abraçou e que isso é muito Nossa importante. campanha, né? Campanha. Violência contra a mulher. Violência contra a mulher. Então, assim, eu tenho muitas seguidoras e muitas abrem o coração de verdade, como se eu fosse essa melhor amiga. Inclusive, eu tenho uma que ela abriu o coração comigo, me chamou muito a atenção a história dela, porque ela falou que não conseguia nem falar com as irmãs. E essa pessoa não precisa falar nome, nem a história dela, é uma história forte, mas ela trabalha no corpo de bombeiro, ela é uma cozinheira, ela é uma pessoa incrível, assim. E eu tive a oportunidade de ajudar ela, de mandar auxílio, enfim. Assim, o que ela passou mexeu demais comigo. Eu acho que nenhum ser humano poderia passar por isso, mas enfim. Então, assim, eu ajudo muita gente nas redes sociais também. Então, o pessoal às vezes fica, Fabi, é você? É claro que eu queria muito conseguir ajudar todo mundo, mas assim, contribuir, mas teve muitas pessoas que eu cheguei a comentar com o Alexandre, nossa, olha essa minha seguidora aqui, ele me manda o print, no outro dia de manhã ele estava na casa da mulher, com um monte de coisa que foi no mercado e comprou, e aí ele me mandava. Sim, na Aricanduva, tipo assim, né? Conforta seu coração, eu tô aqui, tô ajudando. Sim. Então, eu sei que é de verdade, eu sei que é com carinho e sei que você também é assim, entendeu? São pessoas de verdade. Eu acho que a gente se identificou, né? Eu acho que quando a gente... essa coisa de ajudar tem que ser na veia, né? Não é ajudar por ajudar, mas contribuir, fortalecer, permitir que as outras pessoas tenham o mesmo acesso. Sem você perceber, você está fazendo, né? Sem dúvida. E, gente, é muito legal. Eu tô aqui mexendo, ó, deixa eu mostrar que eu ganhei. Eu adoro ganhar presentinho. Ele me deu um presentinho fit, tá? Pra ajudar. Pra ajudar, né? E falar, gente, o papo tá bom. E falar em fit, vamos comer. Eu vou chamar aqui Vitória, vai trazer aqui os Vitória, quitutes. Acho que é o principal disso do programa, né? Vitória, ó. Vitória, gente. Quem não conhece a Vitória, né? Vitória. Lógico que conhece, Vitória, assessoria, Meller.
Olha só, pode tirar. Aqui nós temos, hoje veio, eles mandaram Isso pastéis. é do seu João? Seu Olha João. que legal. Ó, você segue o seu João, hein? Ó, e ó, vou falar, eu falo pros meus convidados, é pra comer de verdade, tá? Pode pôr pra lá, pra ele. Pra sentir aqui o... Que eu vou dar uma beliscadinha aqui também no seu João, mas eu vou comer meu presentinho e também, né, falando em presentinho fit, temos aqui, gente, quem não gosta, né? Eu sou fã das minhas castanhas, eu sempre tenho elas em casa, aqui. Fácil, né? Fácil. Prático. Eficiente. Nem precisa esforçar muito. Que mais? Olha, isso torna a gente até Gente, não, né? ó. E é o lanchinho saborosíssimo, fácil, né? né? Fácil, carrego na bolsa. Grã horta sempre comigo. Grã horta, gente, maravilhoso, né? Saladinha de fruta, tudo. Então tá aí, ó. Fácil e prático. Adorei. E pra acompanhar esses quitutes, adivinha o que eu tenho? O que você tem hoje? Império! Melhor, eu vou hein? até levantar pra você. Levanta de novo, vai. Olha isso. Levantar, que hoje meu figurino, a Vitória, Arrasou, Olha aqui, isso é verdade. Tá? Tá linda. Ela falou que hoje ela ia me deixar chique e comportada, porque, né, hoje o nosso convidado é aquela pessoa chique, sempre na stick, então tá bom, ela arrasou, que eu adorei. Mas a Império faz diferença, né? Faz diferença. Ó, deixa eu falar também, não vou falar só da Vitória não, que o Thiago vai ficar com, né, vai ficar com ciúmes, né? O Thiago tá ali, ó. Ele que fez esse cabelo bonito? Gente, não acredito. Fez a diferença, Thiago, né? ele chega aqui, gente, hoje ele chegou atrasado, tava muito trânsito. Em 1 hora, ele pá no cabelo e pá na maquiagem. Ele dá o nome. Fez a diferença. Eu tô adorando. Vitória, parabéns. Você achou o Thiago. Thiago, ó, depois eu te dou uma, ele tá ali atrás, gente. Lá atrás do aquário. Thiago, parabéns, Império hein? pra você já. A Vitória também, que a Vitória gosta. Gerê, acho que não né? Gerê não pode. Mas, ó, pra descer saboroso, temos Império. Que eu, de verdade, gente, eu não sou cervejeira, não, tá? Tem gente que bebe e saboreia, mas a Império, eu não sei se é cerveja pra mulher. É amor, né? Mas ela desce tão suave, tão gostoso, ó. Império aqui com a gente hoje no podcast. Então, vamos lá. Ai, eu tô adorando a conversa, gente. Muito bom. E aí, Fabi, a gente seguiu aí nessa trajetória da FP2, com esse trabalho nosso de pós-obras e começamos a pintar. Começou o primeiro trabalho nosso, né? A empresa cresceu. E aí, você que escolheu FP2, não querendo te cortar, te cortando, porque eu sei que tem um porquê. Tem um porquê. Aí, olha só, o FP2 surgiu assim. Puxa, F faz uma referência a Francisco. Não tem nada a ver, porque F é de fortalecimento e P de potencialidade. E o 2 é a união de nós, que somos os fornecedores, e o nosso cliente, que é a somatória dos dois, que seriam 2 a 2 ali, né? E o símbolo da FP2, aliás, que você... né? Deixa eu mostrar aqui, ó. O símbolo da FP2 é isso, né? A união, né? Forte, essa coisa toda. E o que aconteceu? Bem bacana o logo, né? A gente começou... Bonito, Show. né? Show. Essa aqui é minha, né? É sua. Uma garrafinha. Presente, gente, hein? E aí ele trouxe também ali uma caneca. Olha o que eu trouxe. Nós vamos trocar as canecas, né? Olha ó. isso, ó. Isso mesmo. Ó. E aí o que aconteceu, Fabiana? O meu amigo Thiago, ele percebeu que o ramo da parte de turismo era muito forte para as outras empresas. E para quem está começando agora, aliás, Thiago, um abraço, hein? Gerê, da Bola de Neve também, hein? E olha só, o Thiago percebeu que esse nicho de mercado já estava um pouco saturado para aquela região. Ele não tinha como pagar o aluguel. E eu assumi o aluguel por inteiro e a sala nossa agora começou a ser da FP2 por inteiro, né? E olha que coisa engraçada de tudo esse trabalho nosso. Um sol intenso, porque o Lago Paissandu, o sol bate frontalmente. E a gente tinha ar-condicionado porque não tinha dinheiro. E o prédio não tinha estrutura para ar-condicionado e nem ventilador, a gente tinha como comprar. A gente colocou um tecido, Fabiana, para dar uma quebra da temperatura. Tá. E eu lembro até hoje que a nossa equipe era de 10 funcionários, né? E para entrar na sala, 5 enchia a sala. Então Deus. era a filinha ali para começar a trabalhar. Aí o dono dessa sala falou o seguinte: olha, eu tenho essa outra sala do lado que eu posso te alugar, mas tu tem que fazer reforma. Quebramos a parede, removemos a parede, um vão e interligamos as 2 salas. Depois alugamos mais outra. Entregamos 3 salas e a empresa foi crescendo. Um belo dia a gente estava no Lago Paissandu, o vizinho do lado que tinha uma sala de esquina, eles tinham uma gráfica, o cara mudou, cresceu e
Eu tinha sonho de ter essa sala alugada para nós, que era realmente uma referência, pegava realmente toda a frente bonita e tal. Alugamos essa sala. Reformamos a sala, né? Era um ponto legal. Ali, tal, e ficou legal. E um belo dia, um cliente nosso queria visitar o Lago Paissandu. Puxa, Lago Paissandu, ele tinha esse trabalho de visitar os clientes e tal, desse trabalho que nós fazemos pós-obras. Eu posso falar aqui, Terraça Itália, hein, o diretor de Terraça Itália, do Palestra Itália, do time do Palmeiras. E o cara chegou no Lago Paissandu, mas ele me esculachou. Sério? Isso aqui é um local inapropriado, eu não consigo estacionar meu carro, o centro de São Paulo é um terror, é muito lixo, é tudo muito sujo. Eu não tinha nenhum café, a sala arrumada, mas... E um dia anterior, a gente tinha pintado a sala. Nossa. A gente tinha acabado de mudar para a sala. Tava ainda aqueles ajustes de obra e tal. E a maçaneta... Tava cheiro de tinta a maçaneta ainda, né? nossa, que você percebe ali, ela tava meio solta. Fabiano, o cara Saiu na entrou, mão do cara. Putz, caiu no chão. O cara já me esculachou. Mas o que é isso? Putz. A obra dessa forma, você não tem cuidado... Me deixou ali chateado. Eu fiquei realmente chateado. Ele falou: olha, você não tem estacionamento no teu local, você não tem ninguém para receber, você não tem um café. Fabiana, eu realmente, aquele dia, foi para Eduarda, puxa, a gente fez o nosso melhor aqui, né? Um ambiente legal. Uhum. Pra gente era um ambiente legal. Aí eu olhei assim, ele tinha razão, Fabiana. Olha, o seu feedback fez eu mudar a minha vida também, viu? Samuel, obrigado, viu? E aí, o que eu falei assim, Eduarda? Nós vamos ter que comprar um café, Eduarda. Nós vamos ter que colocar aqui uma mesinha com café. Biscoitinho, né? A sala aqui, nossa, vamos ter que ter uma mesinha redonda de uma reunião mais apropriada. Uhum. E esse cara nos despertou e nós fomos alugar um escritório lá na Paulista, no Casa das Rosas. Então eu aluguei lá naquele escritório uma sala que lá tinha, por exemplo, um estacionamento, um kit café, um lugar apropriado para que a gente possa receber o cliente. Então eu usei a Casa das Rosas, na Paulista, o endereço principal da FP2 Engenharia. Para quando os nossos clientes de potencialidade, não precisa ser de potencialidade não, porque para nós todos são importantes, mas aquele que queria ter o carro dele estacionado, um local que ele se sentisse mais agradável, mais confortável, ele ia para Paulista. Aquele que não se sentia desconfortável, que não tinha nenhum problema, era Lago Paissandu. E foi isso começou a nossa trajetória da FP2. E a gente dividia os dois escritórios, né? E aí como é que você atende dois telefones ao mesmo tempo? Qual foi o pulo do gato nosso? Eu contratei uma central de atendimento, onde colocamos um número único, né? E caía tudo lá. E caía tudo lá. E ela, o senhor quer falar com a Eduarda? Ela transferia para o Lago Paissandu. Quer falar com o Francisco? Transfere. Então, isso é uma espécie de ramal. Qual foi o nosso grande problema? Ela funcionava das 8 da manhã às 5. E depois das 5? Já era. E aí teria que transferir obrigatoriamente o Lago Paissandu. E nesse rearranjo nosso, Fabi, por central de telefone, a gente teve aquela questão de protestos. Não sei se você lembra, São Paulo virou um caos. Era o estudante quebrando tudo, reivindicando. As pessoas não conseguiam chegar na Paulista. Então, todo o nosso investimento... começava tudo de novo, o trauma de você ter que se reinventar. Além de tudo, né? Estudar o lugar. Estudar o local e aquela coisa toda do cara falar, poxa, eu não consigo chegar na Paulista. Uma Paulista é um espaço muito legal. A gente ia na Casa das Rosas, para quem não conhece, frequenta lá para você ver. Casa das Rosas. Casa das Rosas fica na Paulista, em frente ao shopping, é no comecinho da Paulista. Lá um espaço legal, é uma casa praticamente... espaço público, todo mundo pode frequentar, e você tem uma praça lá, tem um quiosquezinho, tem um café bem bacana para que as pessoas possam... Aliás, a Paulista é demais, né? Demais. Tem muita coisa legal. E foi onde nós começamos a nossa trajetória, aonde a FP2 cresceu. Então você ter um escritório de referência na Paulista era muito mais diferenciado do que você ter no Lago Paissandu. Então as pessoas procuravam nós em função da Paulista. Aí falava, não, o escritório FP2 na Paulista, nossa, já Fabiana, cresci o olho. Cresci o olho e tal. E aí a gente carregava dois problemas, porque, se tu tem história na Paulista, tem um problema porque o custo é caro. E aí a gente tinha duas tabelas. Mas o seu projeto, se você sair para o Lago Paissandu, um custo. Se você sair para a Paulista, é outro custo. Então a gente teve essa flexibilidade. O problema é controlar esses dois níveis, essa coisa toda de a gente poder surfar aí nessa onda de trabalho.
E aí a gente fala assim, poxa, a gente começou o trabalho nosso de falar assim, pô, vamos entrar no trabalho de reforma de apartamento, vamos entrar na reforma de casas, vamos construir casas. Nada disso foi feito assim, a loucura. A gente estava trabalhando num trabalho pós-obras e conhecemos uma pessoa, tá? Um grande cineasta aí. Aliás, ele faleceu agora recentemente. É mesmo? É mesmo? Ele foi diretor, né? Uhum. E ele tinha uma casa, um apartamento ali na Alameda Franca. Um apartamento que ele vinha para São Paulo e precisava reformar. E aí eu estava sentado lá, cuidando das ferramentas, limpando as ferramentas. Eu falei assim, como é que é o seu nome? Eu falei, meu nome é Francisco. Eu olhei pra... Eu nem sabia que ele era Jabô, né? Olha como é o destino da nossa vida. E ele sentado ali, conversando, querendo fazer uma reforma, e não conhecia ninguém em São Paulo para fazer a coisa direito. Eu acabei ali subindo com ele, dei uma sugestão. Ele abraçou? Ele abraçou a sugestão, não gostou, sentiu que eu meio que falou, você está fazendo bobagem, você não precisa fazer isso. É mesmo? Ele queria remover tudo. Eu falei, não precisa, o batente está legal, a gente só faz um revestimento aqui, você não gasta tanto. Eu falei, mas o piso aqui, não precisa, a gente coloca sobre piso aqui, você não vai morar... E aí, eu falando para ele, economizar. E ele meio que, não, eu quero gastar, e eu, calma, não precisa fazer tudo isso. Porque como o apartamento era um pouco antigo, e você tinha uma série de reformas que não precisava. Nossa, e tirar tudo, muito trabalho. Muito trabalho. Ele falou assim, pô, eu senti confiança em você. Né? E fizemos trabalho para ele, fantástico. Foi um relacionamento ali que a gente teve ali de contato, e ele começou a despertar o nosso trabalho de conhecer pessoas, né? Então foi aí que nós começamos a ter um contato com o pessoal, artista aí, foi através dele. Porque uma reforma simples, uma pessoa extremamente simples, muito cuidadosa, porque essa coisa, que nem ele falava, essa coisa de televisão é coisa muito rápida, né? É uma coisa muito simples de se fazer, e um coração gigante. Porque na hora que nós conseguimos fazer todo o trabalho dele, ele disse para mim o seguinte, olha, você, Francisco, precisa ter duas coisas em mente. Primeiro, continue com as suas responsabilidades. E segundo, nunca perca essa humildade de estar presente em todos os lugares. Então, ele faleceu hoje, né? Faleceu acho que ontem. Sério? Ontem? Acho, antes de ontem. Nossa. E me reportou um pouco a FP2, de quando nós começamos, de quando nós nos conhecemos, né? E aí ele me indicou para o pessoal da Casa Santa Luzia, né, onde tem ali a Casa Santa Luzia, para fazer todo um trabalho de gesso. Fizemos um trabalhinho simples, pequeno, mas um trabalho muito delicado que poucas pessoas poderiam fazer em função dos riscos, né? E foi aí, Fabiana, essa trajetória nossa, eu digamos que foi em grão, que nem o grão da terra aí, não é isso? É onde você... Grão-horta. O grão-horta, onde você consegue aí, de passinho a passinho, ter colocado... E eu acho que o grande potencial da FP2, eu não digo que nós somos gigantes, não. Eu acho que a gente tem muito a aprender. Eu acho que nós chegamos no estágio muito alto, mas a gente tem que descer os degraus de escadas e tentar se reinventar todo santo dia. E dizer o seguinte, que o mais importante da FP2 são os nossos colaboradores, que nós temos continuamente que treiná-los, e os nossos clientes, a gente tem que enxergar eles, que eles são os compulsores dessa locomotiva nossa. Mas né? eu acho que a humildade, que é o que você não perdeu, né? Sim. Você sabe de onde você veio, você não deixou o sucesso, porque hoje a FP2 é um grande sucesso. E isso não abalou as suas estruturas, né? Você é um ser humano incrível, eu te conheço há pouco tempo, mas já sei a grandiosidade de coração que você tem. Sim. E, bom, é o seguinte, vamos entrar num assunto agora. Ah, esse é legal, hein? Um assunto. Tem muito assunto, né? A gente começa isso, a falar né? aqui. Aliás, até falei, eu vou começar a conversar com ele. Eu sei que tem muita coisa que eu não sei e que eu vou ficar sabendo agora e aprender também. Você tem vários projetos, já ajudou, tem vários... Aliás, vários projetos, não, você está com um agora, é um projeto... Sim. Que é novo esse projeto, esse né? projeto, Que você parece que você ajudou a Sara. Conta pra mim, deixa eu entender como é que foi isso. A FP2, em função de nós termos o trabalho nosso de ação social, é um trabalho contínuo, que a gente não deve parar nunca com isso, e de doação de cadeira de roda. O ano passado a gente conseguiu doar... Aliás, você conseguiu doar um grande número aí, ajudando, né? Alexandre também. Para o Alexandre foram 36 cadeiras. Né? E no total, o ano passado a gente conseguiu atender 189 cadeirantes. Nós fornecemos, né? E a nossa meta era fazer 100 cadeiras. Aliás, as cadeiras de roda que chega
nas ajudas são fornecidos pelo Romeu Gomes. Então são os policiais presos que fazem as cadeiras e nós compramos da fundação. O Coronel Hernandes, o meu abraço, né? Para quem a gente tem respeito a ele, e faz um trabalho fantástico aí nessa parte social também. Nós compramos essas cadeiras deles. Nossa, então veja, a cadeira que legal. chega na Alexandre, na doação, nós compramos ali fielmente esse tipo de cadeira, né, Fabi? Então isso desperta o interesse nosso de cada vez. E a gente não. Você pode perceber que a gente não coloca a marca da FP2 nas cadeiras. Sim. Não mesmo. Não colocamos, né? A gente não coloca, vamos colocar um adesivo aqui. Que poderia, né? Tá fazendo ali a propaganda, ó. Você concorda? FP2 que comprou, que doou, Mas que qualquer você coisa. sabe o que eu aprendi com cadeirante? Nós temos um cadeirante hoje que é um pedreiro. É mesmo? Aí que legal. ele fica em Ribeirão Preto, né? A gente doa as cadeiras de roda para ele. Ele falou o seguinte: o cadeirante ele não pode ser considerado como uma pessoa normal. E é uma pessoa normal, pessoa normal. gente. Então, assim, quando ele falou o seguinte: Francisco, eu quero construir. Que Eu falei, lindo. tá bom, você vai construir. Eu adaptei uma cadeira para ele lá, né? Ele fez uma cadeira de roda para ele adaptado. Que show. E ele tem 3 cadeiras. Uma que ele trabalha no dia a dia. Fabiana, ele é o melhor pedreiro que você possa imaginar. Vendo? Pedro! Pedro, um beijo Pedro, pra você. Um beijo pra você. Vou procurar lá nas redes sociais para ver o seu trabalho. Então veja, ele torna um trabalho simples com muita garra. E quando ele pediu a cadeira de roda, eu falei, mas Ricardo Pedro, tá? Eu falei, Ricardo, mas por que você quer trabalhar sendo que você já é aposentado por invalidez? Ele falou, escuta, eu preciso viver. Então, o fato de eu não ter as pernas não significa que eu não tenho braços. Exatamente. Eu não tenho força. E que não pode fazer nada, que tem que ficar em casa sem fazer nada. Pra você. Ele fez eu chorar, hein, Ricardo? Quando você falou o seguinte pra mim: o que você ganhar de presente esse ano? Ele falou: você me dá mais 2 cadeiras de roda? Oh, meu Deus. Eu tenho um outro sonho. Foi qual que sonho que você quer? Eu queria que você tivesse um braço mecânico que eu conseguisse jogar ali a parte do cimento. Né? Eu falei, poxa. Não. E aí nós improvisamos uma cadeira improvisada pra Mas ele. conseguiu? Conseguiu. Foi reportagem do G1 isso, viu? Olha, gente, interessante. Depois muito eu quero legal ver. isso, eu quero muito legal. ver. Bom, a gente está falando aqui da Sara e a Sara está presente. Então eu vou convidar a Sara a sentar aqui na bancada com a gente. Sara, pode vir. Não, peraí, gente. É que é assim, né? Temos a Sara apresentadora e a Sara... Isso. A Sara, eu vou te apresentar. A Sara é extraordinária. Ela é a musa da nossa campanha, então, a Sara 2. Não, é você, a Sara Campanha. Seja bem-vinda. Senta Sara. ali, ó, do lado Senta do aqui, Francisco, para eu conseguir te ver. É linda a Sara, gente. A Sara hoje veio com o Francisco e eu quero agora, juntamente aqui a Sara na bancada, eu quero que vocês contem como é que foi, que aconteceu isso. Você ajudou a Sara. Eu vou te contar até um caso aqui, que vindo do Alexandre, né? E te confesso, o Alexandre não procurou para ajudar, hein? Eu acho que muitos empresários têm que acompanhar a página do Alexandre. Sim. E olhar o que ele faz, porque... Cara, ele consegue tirar do dele para ajudar ali e tal, e a gente fica sensibilizado. Sim. O GG, que está conosco aqui, esse monstro do GG, a gente ficou muito sensibilizado, não com essa Sara, mas com uma outra colega que foi em Osasco, que perdeu tudo. Vando Gildo. A Karina. Karina, um abraço, um beijo, hein, Karina? E aí, sensibilizado, o GG está testemunha. Né? A gente forneceu, não vou falar aqui os objetos que não é muito legal, mas veja, a gente retribuiu aquilo que ela perdeu. Tá. Né? A gente doou para ela aquilo que ela perdeu. E aí qual foi a nossa surpresa? Que Deus me presenteou, né, GG? A campanha nossa, violência contra a mulher, ela tinha sofrido a violência contra a mulher. Meu Deus. Olha que coisa linda. Na hora que nós colocamos uma camiseta nela de agradecer, foi, poxa, antes desse relacionamento eu tive um caso desse de violência contra a mulher. E foi um presente de Deus com relação à questão nossa de poder ajudar, a gente né? estava ajudando a pessoa. Sim, a pessoa certa. Certa e sem sombra de dúvida ali, ela foi a compulsora naquele momento de vestir a camisa e falar assim, eu sofri isso, né? Eu passei por isso. E aí ela contou a história dela. A história dela, a história que nós vamos depois, Fabi. Que não é a Sara aqui. Que não é a Sara aqui. Qual é a história da Sara? E a Sara aqui, o que acontece? A Sara também tem uma história muito bacana de exemplos que deu a volta por cima. Tá. Eu acho que o mais importante é contar, não só contar o efeito, mas contar a solução. Sim, sim. E a gente tem abordado muito esse tema, né? Eu acho que é um tema extremamente forte que tem que ser falado. Continuamente, e principalmente, né? Pelas vítimas, Sim. para abrir os olhos de outras, porque
porque até a Renata veio aqui, a Renata Schmidt, a gente falou Aliás, do caso dela. bacana o programa. Parabéns, A Renata hein? é um super exemplo, né? Porque as mulheres têm, além de ter medo, tem a vergonha. Então, eu abro totalmente aqui o meu podcast e para chamar, Parabéns. convidar pra mulherada sentar e falar mesmo. Tem que falar, tem que abrir o olho. Não, eu sei que dá medo, eu sei que dá vergonha, mas a gente tá aqui para se unir, né? Para dar Com força. certeza. Aliás, ó, parabéns, Fabi, por esse espaço, para abraçar essa causa da mulher. E olha, vamos aqui perguntar assim, Sara, primeiro, muito obrigado, viu? Não E por você imagina. permitir que não só que a Fabiana dá voz a quem não tem, para que Com você se certeza. encoraja a ouvir, mas ouça o lado bom. Sim. Como é que a Sara hoje Porque fez um para pouquinho evitar? da história dela que você conte, outras mulheres, meninas, Sim, ouvindo, Com certeza. vão ter a coragem de falar e não seja tão tarde, né? sem dúvida. É verdade. Sara, conta a sua história. Conta um pra pouquinho nós. pra Bom, gente. primeiramente eu queria agradecer o espaço, porque assim, é muito difícil. Para quem me acompanha, tanto na rede social como pessoas da minha família, eu nunca contei isso para ninguém. Sério, Ah. Sara? É, na verdade, literalmente inédito aqui. Tem muita gente que me vê, nossa, ela é forte, ela é destemida, ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. Algumas pessoas já me vê pro lado de tipo, ela se faz assim de patricinha, ela é metida. E as pessoas não sabem o que eu passei, né? Hoje eu vou fazer 27 anos. Só que quando eu tinha 15 anos de idade, eu comecei um relacionamento com uma pessoa que tinha 21, né? E ele, no início, era um gentleman, né? Ele era incrível, incrível. Só que ele começou a andar com pessoas erradas, simplesmente não me ouvia. E quando eu fui falar dessas pessoas para ele, aí ele começou a fazer o primeiro tipo de abuso que eu acho que é o pior, que é o psicológico. Que é aquilo assim, não, porque você tá falando dos meus amigos, que eu conheci eles primeiro, que você é importante, mas não é tanto assim. E aí você começa a querer tentar caber na vida da pessoa. Então essa é a primeira parte. E aí começa a ter aquelas restrições. Ó, eu não quero que você use isso, eu não quero que você use aquilo. Aquele amigo seu não é legal, aquela sua amiga vai te levar para mau caminho. Você vai perder na sua personalidade. Você- E a liberdade, né? Pra Totalmente. virar a outra pessoa. Você acaba virando, né? Totalmente. O namorado, o marido, e acaba liberando Escravo, né? Justamente. personalidade, Sem né? dúvida. Sara, em que momento ele conseguiu te dominar? Então, na verdade, ele conseguiu essa situação quando ele começou a colocar a minha família. Pressão. Que assim, a gente vai sair para tal lugar, mas seu pai e sua mãe não podem saber. Porque você é menor e você não pode entrar. Só que eu vou dar um jeito para você entrar. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa alta. Então eu nunca mostrei que eu era mais nova. E ele me tinha como um troféu. Não era como a namorada, não era como aquela pessoa que você gosta, que você quer estar ali. Eu era um troféu. E aí teve uma situação que eu cheguei e falei pra ele, eu não vou. Nisso que eu falei, eu não vou, eu levei o meu primeiro tapa. Nossa, você foi agredida. E aí, assim, ele já estava alterado, já tinha bebido muito. Na época, inclusive, os amigos dele foram pessoas que, tipo, meio que me acolheram naquele momento. Por que você fez isso com ela? Ela tá sempre do seu lado, ela tá sempre fazendo as coisas pra você. Ah, sei lá, enjoei. Desse jeito. Tipo assim, eu não quero mais. Né? Enjoei. E assim, se ela não quer estar comigo, se ela não quer obedecer o que eu tô falando, então simplesmente eu não quero mais. E aquilo, num primeiro momento, pra mim, tem muita mulher que vou falar exatamente a mesma coisa. A gente se sente humilhada, a gente se sente triste, mas não quer perder a pessoa. É isso mesmo. Então, vem aquela parte... E geralmente o abusador, ele tem o dom, né? Ele tem a tem. capacidade Ele- de Ele tem a capacidade de trazer, humilhar, de fazer tudo. Total. Mas Traumatizar, né? depois, né, eu falo que parece uma santa, né? É. Ele consegue fazer Ele esse consegue. psicológico. E aí a mulher, na verdade, acredita
que ele vai mudar, Que a e aí mudança já apanha tá em mais a seguida. segunda, não, ele vai mudar, e a segunda... A terceira, a quarta, a quinta. vira E quando rotina, você vai ver, você tá tá presa, né? Tá no É, não relacionamento há consegue 2 sair. anos, completamente presa Você ficou numa 2 situação. anos presa? 2 anos. E como 2 você anos. fez pra sair desse Então, tumulto? na verdade, assim, devido à internet, que tem muita coisa, eu comecei a prestar atenção. Eu falei, mas espera aí, isso aqui bate com o que tá acontecendo comigo, isso aqui também. E aí, aos poucos também, assim, sem a ajuda de família, que minha família não sabia da situação. E 15 anos é uma Nenhuma. criança, né? Criança, é um bebê, Imagina. tá começando a Nenhuma. vida, né? E Imagina aí. isso pra uma família, né? Que triste. Olha, você viu Foi que tá falando de terrível. 15 anos. Tô falando de uma pessoa que tem 40, 60. Do Terrível. berço ali, começando do zero É de verdade. novo. Né? Justamente. E aí, o que você desenvolve? Eu desenvolvi logo de início a síndrome do pânico, que eu achava que todo mundo ali... Ah, não, as Olha pessoas isso, sabem né? o que aconteceu comigo, então como a pessoa sabe, ela não vai falar comigo Não vai se direito. aproximar. E aí as pessoas... E você tem aquele negócio, logo em seguida, crise de ansiedade, que Que é inclusive horrível, né? eu tive que tratar com um psicólogo, toda uma situação, né? Pra tentar novamente Você hoje começar a conseguiu trabalhar ter outros tudo. relacionamentos? Então, hoje eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos, que é a minha princesinha, que é a Nossa, que Elo. legal. Você vê que Que linda. mudança, né? É, não, o filho ela- traz um Né? outro ânimo aqui na realidade da vida, né? E assim, o pai da minha filha hoje é falecido, infelizmente. Mas foi uma pessoa que me trouxe muitas experiências, foi uma pessoa maravilhosa Então, o na pai minha da sua vida. filha agora é falecido. Ele é falecido. Outro trauma que você Olha E isso, só que né? assim, Meu Deus, Olha super com nova. ele, eu também tive uma situação muito chata, porque a minha filha, ela nasceu com 20 anos. Eu tava com 20 anos, né? E ele era uma pessoa que me tratava super bem, bacana, legal, até que começou os ciúmes. Olha isso. Ah, mas eu trabalhava na época com negociação de consórcio, então aconteceu uma situação muito chata, muito, muito. Eu tava negociando na mesa, no restaurante América, inclusive eu vou até aproveitar para pedir desculpa. Fica à vontade. Que ele simplesmente entrou no restaurante e ele fez um Fez você perder o escândalo emprego. porque eu Olha. estava negociando com uma pessoa almoçando. Meu Deus. Olha E que ele traumático viu uma isso. Fez situação. você perdeu o emprego, né? Totalmente. Gente. Mas assim, falando a nível de superação, hoje, por incrível que pareça, o que me traz e que eu não tenho mais crise de ansiedade tanto é por conta da própria rede social, Que bom. que é o Instagram. Te ajuda. Então, Que eu é o que a converso. gente tá falando aqui, né, Francisco? Que é a participação, E né? você tá vendo, gente, ó, a Sara ela contou uma história aqui rápido, resumida, eu tenho certeza. Total. E aí é legal que ela tá falando, olha o que ajudou ela, principalmente numa crise de ansiedade, Sim. que não é brincadeira. Ela, Não é lógico que ela fácil. tratou com médico, medicação, mas, né, as redes sociais hoje em dia que tá bombando, Sim. que Demais. às vezes Auxilia, né? atrapalha, É. mas pra esse tipo de coisa só Pra mim, ajuda. me ajuda Sim, muito. contribui, né, Fabiana? Então, contribui E muito. Acho que quanto mais principalmente a no- mulherada falar mesmo, abrir o coração, é Eu melhor. acho que a Exatamente. riqueza com que ela narra essa narrativa, É. né? E tão nova e tem essa fala assim, ó, eu tenho que buscar ajuda, conseguir sair disso, tô diferente, sou diferente. E tem voz, né? Tem voz. Justamente. E principalmente nesse período que teve de pandemia, porque assim, hoje eu tenho um relacionamento, graças a Deus, uma pessoa maravilhosa. Que Eu bom. até peço desculpa, aproveito para pedir desculpa pra ele, porque eu não consigo ser aquela pessoa 100% pra ele. Sim. Ele tem uma paciência comigo de Jó, Incrível. com a minha filha de Jó. Minha Ah, filha que adora bom, que ele. bom. Isso, né? E assim, é uma pessoa que me completa em tudo, graças a Deus. Graças a Deus mesmo. Mas teve momentos que aconteceram que a gente pegou Covid, toda aquela situação, a gente meio que teve que ficar separado. E o que me ajudou muito a não voltar a ter as crises foi justamente entrar no meu Instagram, conversar com as pessoas, fazer um vídeo, fazer uma coisa e outra. Então, assim, tem até situações de pessoas que são mais novas, como a minha irmã, por exemplo, né? A Clarinha, aproveitar para mandar um beijo para ela, que assim, não entrou numa depressão ou não entrou em situações piores, Mas era o porque justamente estava ali na rede social, conversando com uma pessoa, conversando Que com tava, outra. fazendo conteúdo, né? Tava Sim. ocupando a cabeça com outras coisas. A Fabi, pandemia Mudou, gerou né? muita coisa. Mas olha, foi pessoal, uma loucura. olha o que essa mulher permite aqui, viu? Dá voz. O teu programa dá voz a claro, isso, né? e muito mais. O que eu puder fazer, ajudar. A Sara, o Francisco trouxe ela aqui e eu falei, quero muito falar desse projeto. Você tem uma pessoa para
trazer pra gente poder falar, porque a gente tá dando muita oportunidade. Sem é um dúvida. assunto Com muito certeza. comentado na Muito internet, comentado. então vale a E pena. mais a Sim, riqueza, assim, sim. a narrativa. Aqui a gente Sim. mostra os dois lados, né? O lado dois lados da dramático da situação. situação que passou, recuperou, conseguiu dar a volta por cima. Superação total. Superação total. Então é exemplo pra quem tá aí em casa. Sem dúvida. Tá Sem vendo? Hoje ela dúvida. tem uma pessoa, um parceirão, tem Sim. uma filha linda, Sim. superou, tá curada e tá aqui Graças comigo hoje a contando a Deus. história dela. E Parabéns, Sara! Obrigada. Exemplo, viu? Bom, exemplo, e eu vou terminando aqui, infelizmente. Acabou! Tinha muita coisa aqui. Eu, por mim, ficaria aqui com a Sem Sara dúvida. conversando. O Francisco, então, Muito tem obrigado. muita coisa. Obrigado. Mas isso não quer dizer que vai ter uma Lógico, outra oportunidade, com é claro. certeza. O Francisco tem muitos projetos aí. E eu tô aprendendo muito com ele. Daqui a pouco eu vou virar engenheira também. Vou falar, viu? O bicho é inteligente. Porque pra ser engenheiro como ele tem que ser muito inteligente, viu? Aliás, Vou pra te ser falar. apresentador de televisão tem que ser bom, né? com certeza. Francisco, muito obrigado mesmo de coração, tá? Parabéns por todos o seu projeto. Boa sorte aí em todos que estão para vir. Sim. Sara, parabéns. Obrigada por ter aceito também o convite, porque Imagino. eu sei que é difícil você sentar, É. falar, se expor, mas é necessário. Com Então, certeza. Parabéns, viu? Obrigada. E boa sorte Obrigada aí pelo agora espaço com a aí. sua nova família. Amém. Sem dúvida. Fábio, eu não preciso nem, acho que agradecer aqui, não preciso. Coração gigante, curte essa pessoa Enorme. que você é. Gigante, olha, curte a rede social dela, acompanha muitos projetos que. Ai, falar em é o rede que social, importa, FP2, minha filha tá, ó, bombando, maravilhoso. Obrigado. Gente, viu? um grande beijo pra vocês e até a próxima, hein? Fazer Obrigado, falta hein, com a gente? Jéssica, Obrigada, ó. gente. Obrigado, hein? Beijo Grande a todos, beijo. obrigado.